Opa, boa noite pessoal. Antes de mais nada, vamos para aquela velha. Deixa eu ver se a voz chega. Vamos para aquela velha confirmação se o som está chegando, se minha voz está bem aí. Quem puder me dizer alguma coisa, estou acompanhando aqui pelo chat. É interessante essas coisas de redes sociais, né? Porque a gente não tem 100% de garantia. Nem as emissoras de televisão têm, né? Às vezes a gente está assistindo um programa de televisão e tem aquela coisa não estou lhe ouvindo, né? O repórter não escuta o apresentador não escuta o repórter. E aqui é meio que a gente que fica testando, né? Davi está dizendo aí que está chegando. André Tavares, áudio e som ok. Boa noite, André. Boa noite, Davi. Está ótimo. Da última vez a gente estava com o som, estava um pouquinho estourado. Eu estava de camiseta, então eu estava com lapela bem aqui, como a gente diz, no pé do gogó. E aí não estava pegando 100%. Hoje eu coloquei ele mais embaixo um pouco. Abraço para Pedro Anchieta, Tavisson, Ivne é minha fotógrafa especial. Ombudswoman, ela fica dizendo se tá bom quando termina. E namorida, né? Enfim, namorada com marida. Sandra Kleinschmidt, tô descobrindo agora que o nome de Sandra é Sandra Cristiana, né? Porque pelo Instagram eu só via o Kleinschmidt. Enfim, tá dando certo, né? Hoje tá dando certo. Já temos 9 pessoas. Vamos manter a tradição. Para você que não acompanhou a live de ontem, assim, ontem a gente tinha planejado fazer uma live que era tipo assim, a grande inauguração do nosso canal do YouTube, do Eleja-se, e aí toda a preparação, todo o cuidado, e aí de repente a gente viu que o YouTube, já há alguns dias eu tinha pedido para o YouTube liberar lives. Quando você cria um canal no YouTube, isso é inclusive interessante para vocês que vão ser candidatos, que vão trabalhar com transmissão ao vivo na campanha e ainda não trabalharam. Quando você cria um canal no YouTube, é muito simples, não tem burocracia nenhuma. Você pode criar um canal, coloca lá a página e tal. Depois a gente inclusive vai falar sobre isso. O tamanho da imagem que você precisa colocar, tudo direitinho para deixar a sua página organizada, uma descrição curta, uma descrição longa, a categoria da sua página, né? Então você faz tudo isso. Se você quer monetizar, ou seja, se você quer ganhar grana com os conteúdos que você vai postar na página, mas tem alguns critérios. Por exemplo, você não pode criar um domínio personalizado logo de primeira. Tipo, eu não posso, pelo menos nesse começo, eu não posso lá criar um domínio, por exemplo, youtube.com/eleja-se Brasil, como eu fiz no Facebook. Assim que eu criei a fanpage no Facebook, eu já criei o domínio. Assim que eu criei o perfil no Instagram, eu já criei o domínio. E aí, no YouTube tem alguns critérios. Então, você só pode ter o domínio exclusivo quando você tem 100 pessoas inscritas e depois que a página tem um mês. Por isso que eu vou logo pedindo a vocês aqui que me ajudem, se inscrevam lá na página para a gente conseguir esses 100. E também você tem algumas coisas que tem prazo, né? Por exemplo, um mês para poder conseguir o domínio. E eles estipulam que depois que você cria a página, na hora que você cria, você já pode postar um vídeo, mas para fazer uma transmissão ao vivo, você faz a solicitação e eles demoram 24 horas. Eles dizem que em 24 horas libera. Eu fiz já faz um bom tempo, enfim, alguns dias. Achava que estava tudo certo. Quando foi ontem que eu fui organizar as coisas para fazer a live, vi que as 24 horas deles demoram mais do que a minha. Então, ainda tentei fazer na minha página pessoal, onde a gente fez uma primeira live e também não deu certo. Parece que como os dois canais fazem parte de um perfil só, estão no nome de uma pessoa só, eles, enfim, travam tudo. E aí eu corri para o Instagram, né? Para você que não acompanhou a história ontem, aí eu corri para o Instagram, disse, vamos fazer pelo Instagram.
Enquanto a galera tava chegando, né? Eu não tinha a história da musiquinha aqui, né? Porque aqui eu posso colocar uma musiquinha, tipo DJ de rádio, né? Enfim, vocês ficam ouvindo a musiquinha enquanto começa. Eu coloco lá uma mensagem bem bonita, curta a página, né? Ative as notificações para ficar recebendo e tal. E no Instagram, aí eu fui fazer isso que eu tô fazendo agora, né? Enquanto a galera tá chegando, fazer o esquenta, né? Enfim, quebrar o gelo e tal. E contei uma história engraçada, que eu não vou contar de novo. Se você não assistiu lá, perdeu. Hoje eu vou contar uma outra história, porque aí eu vou, agora quando eu for fazer live, toda vez eu vou me obrigar a procurar uma história para contar. Uma vez a gente estava fazendo uma campanha, era uma campanha de governador. E você sai fazendo campanha em várias cidades que você não conhece, obviamente. E a gente tem os batedores, que são pessoas que vão na frente, ou de carro, ou de moto, vendo como é que tá o caminho, coisa desse tipo, né? Às vezes você tem o batedor, que é um batedor puro, ou seja, é um cara que vai de moto, meio escondido, sem as pessoas verem, para ver como é que tá o clima e para ver se não estão aprontando alguma surpresa pra gente, né? A gente de vez em quando vê aquelas carreatas que de repente voam um ovo, um tomate, uma coisa desse tipo. Então tem esses batedores que são mais escondidos, né? E tem os batedores que são aqueles batedores clássicos que vão, por exemplo, 2 caminhonetas distribuindo bandeira e tal, fitinha, não sei o que é para quando a carreata passar, as pessoas que quiserem estar na rua, primeiro que já estejam deixando a rua mais bonita, embora esteja mais poluída, né? Mas estejam deixando a rua mais bonita e tal. E também para que na hora da carreata, as pessoas, às vezes as pessoas pensam que isso é só para interesse do candidato, mas uma coisa que acontece é que se você não distribuir esse material antes, quando a carreata está passando, as pessoas vêm pedir. E aí tem menino que passa na frente de carro, e aí é um perigo, a moto vem correndo de lado da carreata, o menino passa para tentar pegar uma bandeira. Então, esses carros que vão na frente distribuindo material, eles têm um sentido, eles vão para que as pessoas recebam material, as que quiserem receber, e para que isso não aconteça na hora da carreata. E aí tinha um cara que trabalhava com a gente, Marcos, engraçadíssimo. Marcos era aquele batedor escondido. Era o cara que ia na frente sem ninguém saber que ele era da equipe. E aí, Marcos de repente se perdeu. Entrou numa rua, saiu em outra, entrou em outra, saiu em outra. E a carreata andando e Marcos desapareceu. E a gente não sabia onde danado Marcos estava. E a gente no rádio, Marcos, cadê você? Porque ele parou de dar notícia. E ele começou a perguntar, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Porque em algum momento ele parou, esperou a carreata chegar e a carreata não chegou. E a gente, Marcos, onde é que está você? Marcos, onde é que está você? E aí, pelo rádio, eu perguntei a Marcos. Eu disse, Marcos, me diga onde você está. Ele disse, não, eu estou numa rua. Era numa cidade que a gente não conhecia. Eu disse, me dê um ponto de referência. Ele disse, não, eu não conheço nada aqui. Eu digo, diga um negócio aí que tenha na rua, uma placa. Qual é a placa que tem mais perto de você? Aí ele disse, não coloque lixo. Imagina você numa cidade, era João Pessoa isso. Imagina você numa capital, numa cidade enorme, usar como referência a placa, não coloque lixo. Mas são as histórias da campanha, né? Vamos começar, quem chegou, chegou. Quem não chegou, vá chegando, seja bem-vindo. Tavison tá por aí. Nara, Nara, conheço Nara de velhos tempos. Nara que ela é baiana, passou um tempo aqui com a gente e hoje está lá na Bahia novamente. Sérgio Augusto, Carlos Dias, Carlão Melo, Lander Robson Ribeiro, Sérgio é de Manaus, Lander Robson é de Cristinápolis, Sergipe, Nara está em Irecê, na Bahia. Você que está aí, vai dizendo aí onde é que você está, para a gente saber onde é que nós estamos chegando, né? Coisas da internet, né? Imagina que isso fosse pela televisão. A televisão só chega num determinado lugar. Aqui a gente chega no mundo todo. Nesses dias a gente vai ter pré-candidato de outros países nos acompanhando. Enfim, vamos ao que interessa. Hoje, como vocês estão sabendo, o tema, deixa eu colocar aqui, o tema da nossa live de hoje. E rapaz, agora eu lembrei que eu preciso fazer uma configuração aqui, porque
senão eu vou ficar sem som. Deixa eu ir conversando com vocês enquanto eu faço essa configuração aqui. Porque quando eu trocar para o outro sinal, senão eu vou ficar, vocês não vão escutar a minha voz. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui se é isso. Áudio. Ok. Deixa eu encontrar aqui. Espera aí, viu? Vão chegando aí, vão conversando, podem ir conversando aí nos comentários. É porque eu estou usando aqui, para vocês saberem, eu estou usando um... Pronto, deixa eu só ver aqui. Eu estou usando um microfone lapela, então eu não estou usando o som da... Eu não estou usando o som da câmera, da minha webcam. Então, por isso, eu preciso configurar para que na hora que eu mudar para a tela do... Pronto, fonte de captura de saída de áudio. Pronto, já achei aqui. E aí eu já tenho aqui... Deixa eu ver se é a mesma coisa. Captura de entrada de áudio. Captura. Eu preciso da captura da entrada de áudio. Então, só um momento. Pessoal, calma aí. Captura de entrada de áudio. Achei agora. Então, achei aqui. E eu acho que agora vai dar certo. Perdão pela falha. A gente testa tudo, mas não testa tudo, né? Vamos ver se o som continua chegando. E, enfim, eu estou monitorando aqui, acredito que sim. Então, nós vamos falar hoje sobre as 3 principais mudanças nas eleições 2020, como eu havia prometido para vocês. Então, eu preparei essa apresentação aqui. Nós vamos falar também, eu preparei aqui alguns comentários para vocês verem. Eu tenho aqui alguns comentários que o pessoal me mandou para a gente dar uma analisada. Eu tenho também uma tabela que eu fiz com uma simulação de como vai ser a divisão das vagas para vereador no ano que vem. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui com a minha plataforma do Facebook aberta, o meu gerenciador de anúncios, porque eu quero mostrar para vocês Deixa eu voltar para a minha imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que o Facebook entrega para a gente, nós que vamos fazer impulsionamento na campanha do ano que vem, como é que ele entrega para a gente as informações para que a gente possa utilizar. E vamos ao trabalho, porque vocês viram que é muita coisa. Primeiro eu queria mostrar alguns comentários. Para quem não faz parte do grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo de mentoria, é um grupo beta, ou seja, não é um grupo ainda valendo. Inclusive, se você ficar até o final da live, eu tenho um convite especial para vocês que ficarem até o final da live, que tem a ver com mentoria, com preparação para a campanha. E nesse grupo eu toda semana eu coloco tarefas para as pessoas que fazem parte do grupo, que é para a gente poder gerar comprometimento, participação, para que as pessoas não fiquem lá no grupo só olhando. Algumas pessoas conversam, outras pessoas não falam nada, e aí a gente cria tarefas para que todos possam participar e também para que todos possam ir pegando o ritmo, né? Para
tirar ao máximo o efeito procrastinação da campanha do ano que vem. E aí, essa semana, uma das tarefas dessa semana foi para as pessoas falarem quais elas consideravam que seria a maior mudança das eleições do ano que vem, né? Enfim, falaram muita coisa e aí eu trouxe alguns comentários aqui para vocês. Por exemplo, o Jonathan Elvis, que é assessor daqui de Campina Grande, falou, né? Acredito que a principal mudança na próxima eleição será a interferência ainda da polaridade e neutralidade da eleição presidencial. Muitos candidatos irão se posicionar favoráveis ou contrários ao presidente eleito, com o objetivo de arrastar os eleitores de seu direcionamento. O que precisa ser levado em consideração é que as pautas são distintas, bem como as atribuições dos cargos em questão. E ainda precisamos levar em consideração os que optaram pela neutralidade, pois, levando em consideração os votos nulos, abstenções e brancos, uma grande parcela da população preferiu não se envolver na decisão presidencial por discordar dos posicionamentos e ideologias dos candidatos no segundo turno. Assim, talvez os candidatos que não entrem nessa discussão ideológica em nível de discussão presidencial possam se destacar. Ou seja, qual é o cerne da questão colocada pelo Jonathan? É que ele acha que haverá uma interferência forte da polarização que ocorreu, enfim, acho que a partir de 2013 nasceu, não interferiu muito na campanha de 2016, atingiu o ápice na campanha de 2018 e continua fazendo muito efeito hoje. E aí o Jonathan está falando que acha que haverá essa interferência, mas que ele acha que os candidatos que não entrem nessa discussão ideológica em nível de discussão presidencial podem se destacar, ou seja, os que não forem nem bolsonaristas, nem esquerdistas, petistas, lulistas, direitistas, enfim, vamos colocar esses rótulos que são muito pouco precisos, mas, enfim, é para vocês entenderem. Aí eu tenho um comentário, logo após o comentário de Jonathan, que vai exatamente, eu acredito, no caminho contrário, que é o comentário de Afonso Henrique, que é pré-candidato a vereador em Nazaré da Mata, Pernambuco, e ele diz, em meu ponto de vista, a principal mudança será referente ao comportamento do eleitorado, que deve observar mais em quem confiará o voto. Destaco 2 pontos. 1, capacidade técnica, formação para ocupar o cargo. E 2, e segundo ponto, acho que ele quis dizer, que acredito ter uma influência maior nessa eleição, é o voto ideológico. Creio que a última eleição fará muita gente votar em partidos por suas pautas ideológicas. E aí a gente tem 2 opiniões contrárias. A opinião do Afonso, de Nazaré da Mata, e do Jonathan. Minha posição, minha opinião pessoal e profissional também, é que eu acho que as coisas vão correr mais para o lado do que Afonso falou. Eu acho que a campanha do ano que vem, ela vai ser uma campanha, primeiro, em que as pautas ideológicas, o lado em que as pessoas estão, vai ser muito importante, vai ser primordial, e aí esse é um ponto. E eu acho que os candidatos que optarem pela neutralidade, aqueles candidatos que não se posicionarem, que forem, né, o que a gente chama de candidato sabonete, candidato vaselina, eu acho que eles não têm muito espaço. Agora, vamos entender que a campanha ela tem extremos, você tem uma ponta aqui e outra ponta aqui, mas aqui nesse meio, né, eu estou olhando aqui para ver se está no lugar certo, aqui nesse meinho, você tem a grande maioria do eleitorado que não é de um extremo, nem é de outro extremo, mas está suscetível aos discursos dos dois. Então, eu acredito que um meio termo pode ser muito interessante. Eu acho que se você, independente de você ser de direita ou de esquerda, mas
Se você conseguir ter um discurso ideológico, mas que você demonstre o máximo possível de bom senso e de desapego pelas narrativas que são construídas por um lado e pelo outro, você pode se destacar como o diferente. Não o diferentão no sentido pejorativo, mas o diferente no sentido de que você não é como todos os outros. Porque agora a gente vai ter uma divisão entre o político antigo, aquele político de antigamente, o político novo, mas dentro do espaço dos novos políticos, você vai ter a questão dos políticos que são novos, né? São, enfim, tem um verniz de novo. Alguns são de fato, outros são apenas reinvenções dos políticos de antigamente, com um discurso reciclado ou um discurso renovado. Mas eu acredito que a população, do mesmo jeito que ela não gosta muito, ela está meio avessa ao político tradicional, ela também está muito avessa, talvez mais até, àquele político muito radical que adere a uma narrativa e, enfim, defende tudo de certo e de errado que os seus líderes políticos fizerem. Qual é o caminho? Minha sugestão, de maneira muito superficial, porque isso é uma coisa muito mais profunda, mas é assim: posicione-se sobre tudo. Mesmo que você seja um político neutro, você precisa se posicionar. O que é que você acha da reforma da Previdência? O que é que você acha do programa que o governo lançou para as universidades? O que é que você acha da terceirização, por exemplo, da administração da escola da sua cidade? De repente o prefeito da sua cidade contratou uma OS para tomar conta da escola. Ou o prefeito fez um concurso e não chamou as pessoas. Ou o prefeito recapeou uma rua que estava em bom estado, mas não calçou, não pavimentou uma rua que há muito tempo está cheia de buracos. Ou seja, traga isso para a sua realidade, posicione-se sobre tudo que você puder e no âmbito nacional posicione-se também, mas procure ter bom senso. Eu não estou dizendo que esses políticos que já estão posicionados hoje nas duas pontas, né? Eu conheço políticos que vão concorrer, por exemplo, pela direita radicalíssima e pela esquerda radicalíssima, e a esses eu digo: amigo, sustente seu discurso. Sustente, porque tem voto, no caso, por exemplo, de vereador, tem voto para eleger todo mundo, e aí você precisa seguir essa estratégia até o fim. Agora não dá mais para voltar atrás, né? Isso é uma coisa. Mas para quem está entrando agora, para quem tem uma postura menos radical, a minha sugestão é que, mesmo que você não adira a um lado nem ao outro, mas você tenha posição sobre tudo que você puder. Eu coloquei esses comentários aqui para iniciar porque eu não considero, apesar dessas pessoas terem falado lá no grupo, eu não considero que isso é o principal do ponto de vista das mudanças para a eleição do ano que vem, né? Vai influenciar muito, seria o quarto lugar, vamos colocar assim, se a gente fosse colocar por um ranking, seria o quarto lugar, mas não é uma mudança legal. Não é uma mudança que foi implantada, por exemplo, por uma regra ou coisa desse tipo. E o principal, não é uma realidade homogênea. Ou seja, não é uma coisa que a gente possa dizer: em toda cidade isso vai ter efeito, em todos os lugares isso vai ter efeito. As mudanças que eu estou colocando, as 3 mudanças que eu estou tentando ranquear aqui para passar para vocês, essas sim, elas vão fazer efeito em todas as cidades, eu não tenho dúvida. E aí eu tenho mais um comentário aqui, já dentro dessa linha do que a gente vai abordar como os nossos tópicos principais. Eu tenho um comentário da Sandra, que está nos assistindo aqui. Abraço para Isaac de Angicos, Isaac Melo.
César Filho, Carlos Santos, Carlos Dias é de Divisópolis, não sei se é Divisópolis ou Divinópolis, acho que Divisópolis. Davi de Erechim, Davi, acho que tem um comentário teu aqui, Davi, pra gente falar. Tavison, João Pessoa, Matheus Emílio de Mossoró, César Filho de Vitória da Conquista, Carlão, acho que já falei de Carlão de João Pessoa, Grande George, meu parceiro, meu amigo, Enfermeiro Alex de Dumont, São Paulo, enfim, acho que Cleiton Soares de Natal, André Vessese, eu não sei de que cidade ele está, mas ele vai dizer daqui a pouco, e Lander Robson, acho que eu já falei. Lander Robson está falando, deixa eu voltar aqui para minha câmera. Lander Robson está falando que a data aqui em cima está falando essa aqui, está falando 29. É porque, como a live ia ser ontem, aí eu digo, não, essa eu vou usar mesmo. Essa live é a live de ontem, porque ela está um pouquinho atrasada, mas ela é a de ontem. Então deixa eu voltar para cá para o comentário de Sandra. Sandra disse basicamente, o WhatsApp, o Telegram, o Messenger e todos os aplicativos de bate-papo serão o maior instrumento para pedir votos e, com isso, o surgimento dos cabos eleitorais digitais. Aqui desapareceu a imagem, não sei se está chegando para vocês, mas enfim, eu vou seguir o passeio aqui. Mas para conseguir esse contato, assim como nas redes, o principal é ter relacionamento, interação e uma causa real, que aconteça de fato, não só para o período eleitoral. A estratégia nas redes online e a partir do trabalho real, offline, será crucial e determinante. Com isso, acredito no surgimento dos outsiders e de um perfil de eleitos mais jovens e com mais estudo. Pronto, Sandra está falando aqui de um aspecto que tem a ver com o que a gente vai falar, mas que já é uma coisa mais profunda, mais, enfim, que vai ter efeito em praticamente todos os lugares, mas que exige estratégias muito pontuais, muito personalizadas, muito específicas, e eu tenho certeza que Sandra está falando sobre isso porque ela é da área de pesquisa. Então, só com pesquisa, só com uma estrutura boa de informação, de captação de dados, de tratamento desses dados, seleção, qualificação, as pessoas de fato vão conseguir colocar essas estratégias em funcionamento, né? Então, muito legal o comentário, bem pertinente e vale a pena a gente prestar atenção nisso. Aí eu tenho mais um comentário, eu vou passar logo todos os comentários e depois aí eu passo os pontos que eu separei na nossa apresentação. Eu tenho um comentário aqui de Sérgio Augusto, que é pré-candidato a vereador em Manaus. Está aqui com a gente na live. E Sérgio diz, vejo duas grandes mudanças. Primeira, legal, por não haver mais coligação proporcional. Isso poderá ser favorável aos pequenos partidos e candidatos com menos dinheiro. Não sei, Sérgio, se é isso. Mas aí a gente vai ver. Outro ponto tem a ver com a eleição de 2018, onde a onda do novo, candidatos desconhecidos, tomou conta. Muita gente acredita que a onda continua. Vejo, pelo menos no Amazonas, que o eleitor procura novos candidatos, mas com alguma experiência ou formação técnica. Não vai mais voltar apenas pelo candidato nunca ter tido mandato. Deixa eu voltar para cá. Enfim, a primeira mudança, a gente vai falar sobre isso. Eu não acredito, eu não acredito, sabe por quê, Sérgio? Apesar da gente ainda estar estudando qual vai ser a mudança que vai trazer o fim da coligação proporcional, é que no Congresso Nacional eles não aprovam nenhum tipo de medida que favoreça pequenos partidos e candidatos com menos dinheiro. Então, é uma questão de silogismo, né? Então. Se os candidatos que estão no Congresso Nacional, se os políticos estão no Congresso Nacional, são os que mandam, são os que são dos grandes partidos e os que têm mais dinheiro, e se são eles que definem as regras, então eles não vão definir regras que prejudiquem-os, né? Não estou dizendo que não pode haver exceções, haverá, mas não é o caso de que isso seja uma coisa que tome conta mesmo e que seja o principal.
E aí a questão do novo, eu tenho falado com alguns candidatos, é engraçado que eu estava falando com uma candidata essa semana, ela pretende ser candidata a prefeita, e ela estava me falando que, eu não sei se essa próxima campanha é a minha campanha, eu fui candidata a prefeita na última vez, fui uma candidata de, tipo, de terceira via, porque os dois grupos aqui na cidade são muito fortes. E aí eu entrei sem estrutura, ela é do partido, ela é da Rede, né, do Partido Rede. Meu partido não tem tradição aqui na cidade e tal, minha chapa de vereadores não era. Aí eu vou entrar de novo, mas ela tava num desânimo, que quase que eu botava ela aqui no meu ombro e dizia: chore, vamos chorar junto. Mas o que eu disse a ela foi o seguinte: eu disse, olha, o seu cavalo está selado. Para a campanha do ano que vem, se você fizer o que você tem de fazer, pensando do jeito que você está pensando, colocando não no pensamento, mas na atitude, porque ela foi assistir uma palestra que eu fui ministrar sobre marketing digital, não era nem marketing eleitoral, e o organizador da palestra me disse: tem um pessoal aí que soube que você vinha, são políticos e tal, então se você puder dar uma palavrinha sobre essa área, e aí eu falei sobre isso. Então assim, ela se prontificou a sair de casa numa noite chuvosa para ir assistir uma palestra que nem era sobre eleições, mas uma coisa que eu prestei atenção era que ela sentou bem na minha frente, era que sempre que eu falava de alguma coisa, mesmo que não tivesse a ver com marketing eleitoral, que pode ser utilizada como estratégia de marketing eleitoral, ela olhava para as pessoas que estavam na mesa dela e fazia sinal como quem diz: olha aí, tá vendo? É isso. Então foi uma coisa que eu disse a ela, eu disse: seu cavalo está selado. Se você começar a se preparar agora, não tem perigo. A campanha do ano que vem vai ser a campanha dos outsiders. Nas cidades pequenas, a campanha do ano que vem, você vai ver muito no ano que vem os candidatos assim, o cara da padaria, o cara do mercadinho, o cara da van que transporta a galera, o cara do, sei lá, que tem a banca na feira, militares vão ter muito espaço, né? Os representantes de minorias, né? Eu já falei, já fiz uma postagem recentemente sobre os mandatos coletivos. Então a campanha do ano que vem, Sérgio acertou muito quando ele falou na onda do novo. E aí eu não estou me referindo ao partido novo, eu estou me referindo ao novo, à novidade, ao que vem de novo, ao que vai aparecer de novo, né? Deixa eu passar aqui para o próximo comentário, é do Lourenço César, pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, e Lourenço disse: acho que as próximas eleições estarão muito apropriadas aos candidatos que se mantiverem mais próximos de suas bases. Acredito que teremos um índice grande de pessoas decepcionadas com os rumos da política, principalmente com suas últimas escolhas eleitorais. Eu concorri a deputado estadual da última eleição, tive problemas financeiros e parcerias que não se confirmaram. Logo, tratei de fortalecer meu nome próximo à minha favela. Tive 2.600 votos, sendo 2.400 na minha favela e 200 espalhados por 50 cidades por conta das redes sociais. Nesse sentido, acredito que trabalhar com antecedência será o diferencial para os candidatos da próxima eleição. Existem vários aspectos a tratar nessa observação de Lourenço. Eu acredito que vai sim haver, como ele fala aqui, a questão das pessoas que vão estar decepcionadas com suas últimas escolhas eleitorais. E aí você vai ter dois aspectos. O primeiro aspecto são as pessoas que votaram para presidente, votaram em Bolsonaro e vão estar decepcionadas com determinadas posturas dele em relação a determinados grupos, a determinadas as opiniões que ele coloca e tal. A gente não está aqui para falar de política, então eu não vou entrar nessa questão. E também existe a possibilidade de ter pessoas arrependidas, entre aspas, de terem votado, por exemplo, em candidatos da esquerda, né? Por exemplo, vamos imaginar, eu não vou colocar aqui uma condição, por exemplo, que o governo vai dar certo em tudo, mas eu também não vou colocar uma condição que o governo vai dar errado em tudo. Então vamos imaginar que em determinada área onde o governo dê certo, e aí eu não estou aqui
colocando se ele vai dar mais certo ou mais errado, mas em uma determinada onde o governo dê certo, você pode eventualmente ter uma determinada parcela da população que votou contra Bolsonaro majoritariamente e que diga, não, pelo que ele fez, nós vamos votar nele. E aí, prestem atenção, isso eu estou falando porque a campanha municipal ela é micro-regionalizada. Então, com apenas um pequeno ato dentro do contexto do governo, do tamanho do governo federal, com apenas um pequeno ato, o governo ele pode estar fazendo coisas erradas no Brasil inteiro, mas numa região ele pode aprovar uma medida, ele pode destinar uma verba, ele pode construir alguma coisa que mude aquela região. Então é por isso que eu estou sempre tomando cuidado quando as pessoas falam de cenários gerais, de conjunturas nacionais aplicadas ao cenário local, porque isso vai ser muito relativo, vai ser extremamente relativo. Então concordo com o que o Lourenço César falou, mas vamos observar dos dois lados. E com relação a essa coisa de se mantiverem mais próximos de suas bases, eu vejo que é muito isso. Campanha de vereador, de certa maneira, é isso. O que a gente vai ter agora é a possibilidade de, nas cidades, a gente vai ter diferentes possibilidades de segmentação e essa segmentação de estar próximo das suas bases, ela vai continuar muito forte, mas existe uma oportunidade aí que é o seguinte, deixa eu colocar para vocês, depois a gente vai se aprofundar nisso nos projetos que a gente vai ter mais para frente. Deixa eu falar de uma estratégia que normalmente as prefeituras usam, uma estratégia de marketing que as prefeituras usam, os governos usam de maneira geral. Isso é uma coisa que eu trabalho com marketing político há muito tempo, eu já participei muito disso. Você tem uma cidade, vamos dividir a cidade em quatro áreas. E aí a prefeitura ela não tem verba para atender as 4 áreas. E aí ela faz o quê? Observa o que é mais necessário em determinada área. Então vamos supor que na área 1 o problema é de saúde, na área 2 educação, na área 3 infraestrutura e na área 4 emprego. Aí o que é que a prefeitura faz? Constrói um posto de saúde na primeira área, constrói uma escola na segunda ou uma creche, dá uma pavimentada nas ruas da terceira área e direciona uma empresa para abrir uma filial, uma indústria, uma coisa desse tipo na 4ª área. E aí o que é que a prefeitura faz? Ela faz uma campanha mostrando as 4 obras e dizendo que tem obra em toda a cidade. E tem obra de educação, e tem de saúde, e tem de infraestrutura, e tem geração de empregos. Ninguém vai poder dizer que a prefeitura está mentindo, vai? Não vai. Mas os bairros vão se sentir agraciados, atendidos, e as pessoas, por exemplo, eu estou num bairro, meu problema era saúde. Meu problema de saúde foi atendido. Meu problema não era de educação. O de educação era do outro bairro. Mas na hora que diz, está resolvendo os problemas da cidade toda, essa percepção passa para todo mundo. Como é que eu vou aplicar essa lógica dentro da lógica do que Lourenço falou? É que, nesse caso, se você faz parte de uma comunidade e você trabalha forte na sua comunidade, as ações que você faz na sua comunidade vão reverberar nas outras. Nas campanhas passadas, se você era de um determinado bairro, você focava nesse bairro e você não ficava saindo do bairro para tentar conseguir votos em outros bairros, porque você tinha que garantir o pássaro na mão ao invés dos dois voando. Nessa próxima campanha, como você tem redes sociais, então você vai fazer o quê? Você tem ações no seu bairro, na sua comunidade, na sua favela. O que é que você vai fazer? Você vai mostrar que você está trabalhando muito forte por aquela favela, porque você, nesse momento, você só tem condições de fazer aquilo, por exemplo, se você não é vereador ainda, mas que, sendo vereador, você vai ser vereador de toda a cidade e você vai fazer aquilo por toda a cidade. E aí você pega uma outra comunidade que está desassistida, que não tem ninguém fazendo o que você está fazendo, e o cara diz, eu vou votar naquele cara daquela outra comunidade para ver se ele faz o que ele faz por lá, por cá. Entenderam? Enfim, eu vou tentar adiantar aqui, porque senão a gente não chega nos assuntos. Mais um comentário aqui é do Wesley, de Piracanjuba, em Goiás. Eu acho que o Wesley escuta muito essa brincadeira, né? Piracanjuba, né? Que é aquela marca famosa que tem o comercial.
A mudança significativa que entra em vigor para 2020 é o fim do sistema de coligações para candidaturas proporcionais, que na prática inviabiliza o uso de puxadores de voto. Mais uma coisa que nós vamos ver isso. Com essa mudança, para coligações, com essa mudança serão eleitos os candidatos mais votados apenas dentro dos seus partidos, desde que o partido consiga atingir o quociente eleitoral. Números de candidatos que cada partido poderá lançar, fim das comissões provisórias, fundo especial de financiamento de campanha, domicílio eleitoral, dentre outros. Pronto, esse aqui é o ponto que eu queria chegar, porque é sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho mais um comentário aqui de Davi, que está nos acompanhando aqui, Davi Martinelli, de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas como ele não aponta para nenhuma das... Enfim, ele, na verdade, ele faz um comentário mais profissional, mais de quem trabalha nessa parte de redes. E aí eu destaquei uma parte do comentário dele, eu vou só mostrar aqui, que é essa parte que ele fala do uso dos influenciadores, mas a gente volta a isso para a gente poder concentrar nas outras partes. Eu vou passar aqui para a apresentação que eu preparei para vocês, para a gente poder ir ao que, como diz o Matuto, vamos ao que interessa. Deixa eu cortar aqui para a apresentação. Vocês me confirmam, por favor, se a imagem está boa, a imagem da apresentação. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Abraço para Lívia. Lívia Saraiva é a minha herdeira aqui, que está no grupo com vocês, está no projeto com a gente, é publicitária quase formada, já em atividade. E aí eu vou... Enfim, acho que tá beleza, eu estou vendo aqui a transmissão pelo retorno. Tem um delay, né? O tempo que eu demoro para falar e o tempo que demora para sair no Facebook demora. Então, como eu vi aqui que a imagem tá legal, vamos aos trabalhos. Então, eu dividi aqui em três características principais. A primeira característica é o fim das doações de empresas e o fundo eleitoral. Na campanha passada, de 2016, a gente já tinha o fim das doações de empresas. E aí, os candidatos se viraram nos 30 para conseguir doações de amigos. Enfim, a gente sabe que no fundo vai ter, enfim, aquela coisa do cara que vai juntar uma turma de amigos e uma pessoa que não pode doar uma grande quantidade, aí divide para vários amigos e tal. Eu quero deixar logo assim, muito claro para vocês que eu não atuo nessa parte da campanha, eu não mexo com dinheiro de campanha, com verba de campanha, não sou tesoureiro, mas assim, a gente escuta falar, a gente inclusive, às vezes a gente vê algumas coisas, e mesmo que a gente não participe, e a gente não veja, e a gente não saiba, e a gente não escute falar, por exemplo, que está acontecendo, mas a gente, enfim, entende como é que funcionam as campanhas, né? Então, eu, apesar de não participar disso, é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é de olhar o site da Justiça Eleitoral para ver o movimento financeiro das campanhas. E eu já vi candidato que na campanha aparecia, era assim, riquíssimo, e na doação, e quando você ia olhar, as doações a campanha era paupérrima e vice-versa. Mas vamos aqui, o que a gente precisa entender é a questão do fundo eleitoral, é o que mexe na campanha do ano que vem, é o fundo eleitoral, porque o fim das doações das empresas continua, e agora o que os candidatos vão precisar é brigar pelo fundo eleitoral. Aí eu tenho um slide aqui explicando rapidamente como é a divisão do fundo eleitoral, para quem não sabe. Então, o fundo eleitoral, vamos imaginar que você tenha para a sua cidade que o seu partido receba 100 mil reais. Né? Eu estou colocando aqui um número de um partido grande de uma cidade pequena para média. Então, aliás, que o seu partido não, que a sua cidade receba. Né? Todos os partidos da cidade recebam. Isso não vai, entendam, essa verba não vai ser dividida por cidade. Eu estou só colocando um exemplo aqui. Então, 2% vai para todos os partidos, 2 mil reais para todos os partidos, 35 mil reais de acordo com o número de deputados eleitos, ou seja,
quantos deputados o partido elegeu no tempo da eleição, 48% de acordo com o número atual de candidatos. A gente sabe que agora tem uma janela partidária em que os deputados podem mudar de partido durante um período de um mês. Se não me engano, é o um mês que antecede o prazo para o candidato se desincompatibilizar, coisas desse tipo, né? É ali no período de abril, se não me engano. E mais 15%, ou seria R$ 15.000, de acordo com a bancada atual do Senado, ou seja, os senadores também entram nessa janela. Beleza, isso aqui é um dado interessante, mas não é o mais importante. Aí eu quero falar das opções que vocês têm, né? Porque eu falei na live de ontem sobre isso. Imagine a confusão que vai ser para o presidente nacional do partido negociar com os 27, 28 presidentes estaduais e o distrital, e esses cada um dividir com seus diretórios municipais. Vai ser uma loucura isso, e a gente sabe que cada cidade vai ter, enfim, os candidatos que vão receber mais verba e tudo, né? Mas aí você tem outras opções. A questão do autofinanciamento, que é junte dinheiro, amigo. Junte dinheiro para a campanha, como você junta para um projeto que você vai empreender, vai abrir uma loja, vai lançar uma marca, vai fazer uma coisa. Então, junte dinheiro de acordo com suas condições, de acordo com o seu comprometimento, com o que você espera da sua participação na política. Obviamente que tenha em mente que esse dinheiro, se for demais, ele não retorna. A não ser que seja através de práticas que não são republicanas e éticas. Mas aí é interessante você entender. Eu sou uma pessoa muito empreendedor, eu procuro empreender sempre. Então eu acredito sim que as pessoas podem encarar a vida pública, você ser vereador, você ser prefeito, as pessoas podem sim encarar isso como uma carreira, como um empreendimento, e elas podem sim colocar isso dentro de uma planilha de custos em que você vai gastar tanto para poder se eleger, e a partir daí você vai construir a sua carreira. Da mesma forma que você paga uma universidade, você paga, por exemplo, para se preparar para um concurso, né? A eleição do ano que vem nada mais é do que um grande concurso. Vai ter 500 mil candidatos disputando no Brasil inteiro. Então, você pode utilizar essa abordagem. O segundo ponto são os fundos privados que são formados a partir de vaquinhas, né? Ou a palavra bonita que é crowdfunding. Ou seja, é você utilizar uma plataforma digital. Na última campanha foram mais de 20, e aí você se inscreve, se cadastra nessa plataforma, divulga a sua página nessa plataforma, as pessoas vão lá, fazem doação para você e você usa essa doação na campanha, né? Enfim, não tem nada de novo nisso, entendam. As pessoas... Deixa eu voltar aqui para a minha imagem, para não ficar o slide muito tempo. Não tem muita novidade nisso, né? Eu estava assistindo um vídeo da campanha, acho que da campanha de 89. Eu estou preparando os conteúdos para o curso e aí estou pesquisando sobre essas coisas. E eu estava vendo um vídeo, por exemplo, da campanha de 89 de Lula para presidente, que aparecia uma manifestação, enfim, uma movimentação popular na frente de uma fábrica lá no ABC, e os operários tirando dinheiro do bolso, abrindo a carteira e tirando dinheiro e colocando dentro de cestinhas parecia aqueles baldezinhos de lixo com um saco dentro, os voluntários segurando, as pessoas colocando como se fossem... Como passa na igreja, por exemplo, a cestinha da igreja, né? E aí, obviamente, eu não sei legalmente como era naquele tempo, não estou falando disso, não estou falando da propriedade, da legalidade disso, mas quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, a vaquinha já existe há muito tempo, né? Nas campanhas, quando não existia vaquinha, eu me lembro que
A gente fazia campanha de vereador e toda campanha de vereador, um pouco mais estruturada, tinha uma pessoa que ficava sempre com um talonáriozinho, tinha um talonário para a pessoa receber doação de campanha, e toda campanha de vereador tinha um cara que era o arrecadador, que era aquele cara que ficava com o talãozinho dentro de uma bolsa, e a pessoa ligava: oi fulano, estou querendo colaborar com sua campanha. Pronto, beleza, olha, eu vou mandar o rapaz passar aí. Pronto. A única diferença é que agora, ao invés de mandar o rapaz passar aí, a gente manda o link. Vocês vão ter o apoio natural, orgânico, que a gente chama, ou seja, sem nenhum tipo de provocação. As pessoas vão dizer: sei lá, deixa eu ver aqui o nome de alguém que entrou aqui. Catarina vai ser candidata, eu quero ajudar a Catarina. Nas campanhas passadas, ligar para a Catarina e dizer: como é que eu faço? Vou mandar uma pessoa aí. Ou então passa aqui no comitê, fale com fulano, tem um talãozinho, você preenche, deixa o cheque, eu deixo o dinheiro. Agora não, agora Catarina manda o link, né? Catarina está colocando aqui. Um exemplo grande que temos aqui no Rio de Janeiro: Carlos Bolsonaro, vereador, eleito com 110 mil votos, demais com 10 mil, último 7 mil, mesmo partido. Exato, essa lei do fim das coligações proporcionais e da cláusula de barreira, dos 10% do coeficiente, inclusive tem sido falado, tem dito que é para tirar o efeito Tiririca. Só que o efeito, eu fui analisar na primeira eleição de Tiririca e o efeito de Tiririca não existia naquela campanha. Todos os candidatos que foram eleitos com os votos de Tiririca em 2010, eles seriam eleitos por essa nova regra. Então tem uma coisa que não está bem explicada aí. E a terceira coisa, muito importante, as pessoas não conseguem ver isso: o voluntariado em campanha, gente. Vamos prestar atenção nisso. As pessoas não precisam doar dinheiro, elas podem doar outras coisas, né? Uma pessoa pode, por exemplo, lhe emprestar um carro para você usar na campanha. E aí você vai e faz a conta de quanto custaria o aluguel do carro durante a campanha, e aí essa pessoa está lhe doando o aluguel do carro, só que ela está lhe doando em serviço, né? Se você consegue mobilizar, criar uma base de pessoas que lhe apoiem, você vai conseguir esse tipo de coisa. Então não é complicado, a gente ainda vai se aprofundar mais nisso para a gente poder passar para os próximos pontos agora. Segundo ponto, o segundo lugar que eu colocaria seria o fim das coligações proporcionais, que foi lá no... Deixa eu voltar para cá. Lá no grupo, onde a gente fez a enquete, foi o primeiro lugar. A maioria das pessoas colocou o fim das coligações proporcionais. Eu não coloco como primeiro lugar, eu ainda vou falar do primeiro lugar. E aí deixa eu voltar aqui para o slide, para a gente ver os pontos que eu destaquei aqui. Então, para quem tem dúvida, a coligação majoritária, ela continua do mesmo jeito. Os partidos podem se coligar em torno de um candidato que será filiado a apenas um dos partidos, e você vai ter, por exemplo, candidatos do PMDB pedindo voto para um candidato a prefeito do PSDB. Então o cara do PMDB vai pedir voto para o 45, por exemplo. Isso continua tudo do mesmo jeito, não precisa explicar. Aí você tem a coligação proporcional, a gente tem a Lei 13.165 de 2015, que modificou o Código Eleitoral, e as principais mudanças foram: a principal, que você agora não tem mais coligação proporcional. Então, cada partido concorre em faixa própria, não podem juntar dois partidos, né? Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque, primeiro, o efeito Tiririca, entre aspas, mas, embora Tiririca, por exemplo, ele sempre tenha ajudado a eleger pessoas do partido dele, que era o PL, eu nem sei se ainda continuou com esse nome, mas, principalmente, e aí tem uma coisa legal nisso, tem uma coisa boa, que era o quê? Você votava num candidato de um partido que tinha uma causa, e você votava porque você acreditava nele,
E se ele não se elegia, você elegia um candidato de outro partido que tinha outra causa, outra ideologia, outra história completamente diferente. Então você tinha, por exemplo, uma pessoa que votava num candidato defensor dos direitos dos animais e terminava elegendo uma pessoa que era votava contra a criação de um hospital veterinário na cidade. Então você tinha esse tipo de coisa, né? Eu, particularmente, na campanha passada, eu votei para deputado federal num deputado que eu gostaria muito que fosse eleito e meus votos ajudaram a eleger um deputado que eu não considero que seja bom para nenhum lugar do mundo, né? Não vou citar nomes, óbvio. Mas voltando para cá, então, a primeira coisa que a lei estabelece é o número de candidatos por partido de acordo com o número de eleitores. Isso é simples, gente. Se sua cidade tem até 100 mil eleitores, o seu partido vai poder lançar até 20 candidatos. Se sua cidade tem mais de 100 mil eleitores, o seu partido pode lançar 15 candidatos. Para que é isso? Para fortalecer os partidos nas cidades menores, porque a gente sabe que nas cidades menores você tem menos partidos. Então você tem as cidades menores elas têm menos comitês dos partidos, menos diretórios. Os partidos não estão em todas as cidades. Já as cidades maiores, toda cidade grande, ela vai ter comitê de todos os partidos, ela tem candidatos sempre sendo lançados por todos os partidos. E como você vai ter mais partidos, você diminui o número de candidatos por partidos para que você possa ter chapas mais competitivas em cada partido. Essa questão do mínimo de 10% do quociente eleitoral, o que é que acontece? O candidato, aí entendam isso, na primeira rodada, no momento em que é feita a divisão das vagas, o candidato precisa ter um mínimo de 10% do quociente eleitoral. Beleza. Existem casos em que ele pode se eleger com menos de 10%? Existem. São muito raros, mas existem. A questão é que ele vai precisar ser uma situação muito estranha, muito diferente, e a gente não tem nem tempo para falar disso aqui agora. Depois a gente vai falar mais profundamente. Eu vou chamar um amigo advogado para conversar sobre isso. Enfim, aí a divisão das vagas é primeiro pelo quociente partidário. Entendam que existe o quociente eleitoral e o quociente partidário. Daqui a pouco eu vou explicar na tabela. E a divisão das sobras é pela média do partido. Aqui é onde está a grande confusão que a galera sempre faz. E aí eu vou pegar aqui a planilha que eu fiz para vocês. Eu fiz essa planilhazinha aqui. Deixa eu colocar aqui para exibir a página toda. Pronto, tá aqui. Então eu fiz essa planilha aqui, tem basicamente o que aqui? Simulação de divisão de vagas, vereador 2020. E aí eu estou fazendo a simulação com o quê? 10 vagas. O número de votos válidos, eu estou colocando aqui 10 mil votos válidos. Ou seja, feita a apuração dos votos, tiraram-se as abstenções, obviamente, as pessoas que não votaram. As pessoas que votaram em branco e as pessoas que votaram em nulo foram retiradas da conta, sobraram 10 mil votos. Ou seja, pessoas que efetivamente votaram em um candidato ou em um partido, porque vocês sabem que na eleição você pode votar na legenda, né? Você pode colocar lá só o número do partido. Nesse caso, com 10 mil votos válidos, o quociente eleitoral é de 1.000 votos. Ou seja, 10 mil dividido por 10 vagas, 1.000. Então, para cada 1.000 votos, entra um candidato. Para falar bem simples. E como a gente tem a regra, né? Essa regra aqui que eu falei, mínimo de 10% do quociente eleitoral. O mínimo de 10% do quociente eleitoral, nesse caso aqui, é 100. Ou seja, o cara, para entrar, ele precisa ter pelo menos 100 votos. Pode entrar com menos? Pode, em casos muito estranhos. Então a gente não vai falar de casos muito estranhos aqui. Eu fiz uma coisa relativamente simples,
mas onde eu posso demonstrar para vocês algumas teorias que são interessantes. Então vamos fazer as contas aqui. O partido A teve 4.891 votos. De onde vieram esses votos? Desses 9 candidatos que tem aqui, o primeiro teve 1.235 votos, 1.102, 1.028, 985, 403, 51, 34, 31, 22. Pronto, o primeiro teve 1.200, o outro teve 22 votos. O partido B teve 3.118 votos que vieram desses 3 candidatos aqui, aliás, desses 4 candidatos aqui. O primeiro teve 280, o último teve 118. O partido C teve 1.991 votos que vieram desses 3 candidatos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Se o quociente eleitoral é 1.000, então a cada 1.000 votos, uma vaga. 4.000 votos, 4 vagas. 3.000 votos, 3 vagas. 1.000 votos, uma vaga. Aí aqui a gente tem 891 votos, 118 votos e 991 votos que sobraram. Então vamos pela lógica. Aqui não precisa nem fazer conta, entenda. Eu não preciso nem fazer conta de quem tem mais votos, não sei o quê. 4 vagas. 4 vagas. Quem são os mais votados? Aliás, quem foram os que tiveram mais votos? Independente do número de votos. Esses 4, pronto. Esses 4 estão eleitos. 3 vagas, 3 vagas. Uma vaga, 2 vagas, 3 vagas. Isso é o quociente partidário que decide isso. Uma vaga, uma vaga. Está aqui uma vaga. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui tem algumas distorções. Por exemplo, esse candidato aqui, ele está com 403 votos e ele ainda não entrou. Esse candidato aqui, ele está com 248 votos e ele ainda não entrou. E esse candidato aqui está com 129 votos e ele já está dentro. Por que ele está dentro? Porque dentro do partido dele tinha um puxador de voto. E aí quem falou que a campanha não vai ser boa para não será interessante ter no seu partido um puxador de voto, não é isso. Puxador de voto sempre terá seu valor. Então, esse cara aqui foi eleito por esse cara aqui, em primeiro lugar. Ele teve 2.000 votos, ele se elegia com 1.000, ele ainda deu uma vaga e um pouquinho, né? Aí a gente vai para o segundo cálculo, que é a divisão das sobras, né? Nesse caso aqui, o que é que eu tenho? A média. Então, a sobra vai ser dividida pela média. Qual é o partido desses 3 aqui? Qual é o partido que tem a maior média? Esse partido aqui. Eu fico achando estranho porque eu estou falando só. Era interessante que fosse... Na sala de aula é bom porque a gente diz qual é, aí todo mundo diz é esse. Né? É o partido B. Então, o partido B, ele teve a maior média, ou seja... 3.118 dividido por 4, que foi o número de candidatos, 779. E aí ele vai ter mais uma vaga. A maior média, então ele tem a 7ª vaga. Aliás, a 9ª vaga, né? Aqui entraram 8. Segunda maior média, partido C. 1.991 votos, 3 candidatos, média de 663. Mais uma sobra vem para cá. Preenchemos as 10 vagas. E aí quem ficou de fora? Olha quem está aqui. O 403. Ele não entrou. A gente tem esse candidato com menos voto do que ele, esse com menos voto do que ele, esse com menos voto do que ele e ele não entrou. Qual é o problema que aconteceu aqui? Essa galera aqui, ó. Essa galera aqui de 50 votos para baixo puxou a média para baixo. E aí, com a média baixa, o partido não entrou na divisão das sobras. Então, para que serve essa regra? Para o partido não ter mais aquela velha história de você ter, por exemplo, um partido que tem direito a 20 vagas. Deixa eu voltar para vocês. Você tem um partido que tem direito a 20 candidatos. Ah, vamos botar os 20 candidatos. Não, mas fulano não tem voto. Bota aí. O que der, deu. Se o cara não tiver, ele puxa a média para baixo.
Se ele não se comprometer, se ele não participar da campanha, ele puxa a média para baixo. Cá entre nós, se ele não for atendido, preciso de ajuda do partido, preciso de apoio para minha candidatura. Não tem apoio para você não. Beleza, então não vou mais fazer campanha, vou continuar candidato e vou puxar a sua média para baixo. Ou seja, eu vou prejudicar alguém. Isso faz com que... Só um momento, deixa eu tomar um pouco d'água. Isso faz com que os partidos sejam mais criteriosos na formação de suas chapas. Ou seja, nem entra aquele que tem pouco voto, tradicionalmente, o que a gente chama de cacareco, né? Uma alusão a um rinoceronte, acho que era um rinoceronte ou um hipopótamo. Não, um macaco, enfim. Não, macaco era Tião. Acho que era um hipopótamo, que foi lançado candidato a vereador numa campanha e teve um monte de voto, porque todo mundo queria votar em cacareco. Mas não teve voto suficiente. Então, a gente chama de cacareco aquele candidato que tem 2 votos, 3 votos, né? Toda eleição tem. Ou é o candidato que está ali só para fazer nome. Na campanha passada a gente teve muito disso por causa da cota dos gêneros, dos sexos, né? O pessoal, para ter o número mínimo de mulheres, chamava a cozinheira da casa do vereador, a mulher do motorista, e saía colocando, e no final esse povo não tinha voto, mas puxava a média para baixo. Agora não vai fazer mais. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto são aqueles famosos candidatos que são, por exemplo, funcionários públicos. Isso é uma tradição, infelizmente, que existe no Brasil. Os funcionários que são... As pessoas são funcionários públicos e, como tem direito a pedir uma licença remunerada durante a campanha, ou seja, o cara sai do trabalho para se candidatar e continua recebendo do emprego público, mas não faz campanha. Eu conheço vários casos que o cara ia lá, fazia um bolo de santinho, aparecia no guia da televisão, mas você chegava para ele e dizia: aí, tu é candidato? O cara disse: não precisa votar em mim não, eu tô aqui só para fazer número, né? Então isso vai acabar com essa nova realidade. Dá aquela vontade de dizer: entenderam? Mas não tem. Enfim, vou dizendo aí se vocês entenderam. Pelo coisa. O problema é que demora muito para chegar aqui. Catarina está falando aqui que o voluntariado foi muito forte na última eleição. Aqui no Rio de Janeiro eu vi isso demais. Com o Partido Novo, na região sul e sudeste foi muito forte. Então, isso aqui eu acho que deu para todo mundo entender, né? A gente vai se aprofundar mais. Isso é uma coisa que você só aprende com a prática, exercendo, estudando direitinho. Mas até a campanha do ano que vem, nós vamos ter participação de advogados, de gente que vai nos ajudar nisso, inclusive ex-juízes eleitorais, que vão poder colaborar muito com a gente nesse aspecto. Passado, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Passado esse ponto, fim das coligações eleitorais, vamos para o que eu considero que seja o primeiríssimo lugar, que muita gente não falou no grupo, não entendeu o que era isso no grupo, e eu preciso explicar isso para vocês. O primeiro lugar é o impulsionamento nas redes sociais. Gente, na campanha passada, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, foi permitido o impulsionamento pela primeira vez no Brasil. E teve uma importância muito grande. Eu tenho algumas pesquisas que, quando a gente tiver no período do curso, nós vamos fazer estudo de caso com essas pesquisas. E eu tenho várias pesquisas mostrando, na verdade eu tenho uma grande pesquisa e tenho outras que são menores e mais pontuais, mas mostrando que a importância que teve o impulsionamento na campanha passada. A gente teve deixa eu voltar para mim aqui. A gente teve na campanha do ano passado essa coisa do fenômeno dos candidatos que se elegeram com campanhas muito baratas, campanhas, como é que chama? Franciscanas, né?
Ah, eu não gastei nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. Né? Se não me engano, o cara que gastou menos dinheiro e se elegeu, ele teve o menor custo por voto no Brasil, foi aquele cara Arthur Duval, que se elegeu senador, que era um cara que, inclusive, ele é da polícia. Eu acho que ele morava fora do Brasil e voltou para concorrer, porque ele era um fenômeno das redes sociais, tinha muita audiência por causa dos vídeos que ele fazia nos Estados Unidos, mostrando, enfim, as coisas da operações policiais. E ele mostrava as diferenças, as injustiças, né, entre a vida das pessoas nos Estados Unidos e a pessoa no Brasil. E aí a gente tem o costume de tomar o todo pela parte, né? Eu acho que é metonímia que chama essa figura. Ou seja, a gente diz, então na campanha do ano que vem vai todo mundo se eleger com pouco dinheiro. Vai. A grande maioria que vai se eleger pode se eleger com muito menos dinheiro do que gastava nas eleições passadas. Mas por quê? Porque a campanha é municipal, é a campanha para vereador. Você não precisa fazer grandes investimentos nisso que eu estou colocando, que vai ser o principal da campanha. Então, eu aposto com quem quiser. O fim das coligações, muito importante. O fundo partidário, muito legal, muito importante. Mas eu aposto com quem quiser que o que vai fazer mais efeito na campanha do ano que vem vai ser impulsionamento de campanhas nas redes sociais, porque pela primeira vez no Brasil vai ser possível aos candidatos a prefeito e vereador pagar para o Facebook, o Instagram e o Google mostrar conteúdos para pessoas que não os conhecem, não sabem quem eles são, não são fãs dele. Ou seja, você vai conseguir quebrar a bolha. Isso é muito importante. Você quebra a bolha. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês quais são as redes permitidas. Facebook, Instagram e Google. O Google é na busca, certo? Ou seja, o Google, você não pode, por exemplo, colocar anúncio no Google, banner, esse tipo de coisa. Quais são as mídias permitidas? Ou seja, que tipo de conteúdo você pode patrocinar? No Google, como eu falei, links. Ou seja, eu faço uma busca, por exemplo, pelo nome Catarina Souto. E aí aparece no Google, vai aparecer na busca o nome Catarina Souto. Se eu estou pagando, vai aparecer nos 3 primeiros lugares. Né? O Google ele ranqueia os anúncios, os 3 primeiros links que você encontra no Google, quase sempre, se for um assunto que tem alguém pagando para o Google mostrar, aqueles 3 primeiros conteúdos eles são pagos. Alguém está pagando para você ver. Né? Aí depois vem os orgânicos, ou seja, o que ninguém paga, que é feito um trabalho que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization, ou seja, otimização de mecanismo de busca. E na segunda página do Google, a gente costuma dizer que se você quiser esconder um crime, coloque ele na segunda página do Google, porque ninguém vai na segunda página do Google. Ou você aparece nos 3 primeiros lugares, ou você pode aparecer como orgânico ali, por exemplo, se na sua cidade ninguém estiver impulsionando, vai aparecer, por exemplo, porque as pessoas podem se pesquisar Catarina, vai aparecer Catarina, porque só tem Catarina Souto ela, por exemplo, de candidata na cidade. Mas se pesquisar termos, por exemplo, como melhor vereador, vereador mais honesto, melhor candidato, candidato com as melhores propostas, enfim, candidato mais bonito. Então, esses termos você pode impulsionar essas frases para que quando a pessoa busca apareça você e não o outro. Então, um cara feio pode colocar para quando pesquisar candidato mais bonito aparecer ele. Vai ser uma decepção, mas enfim. Né? A segunda coisa que você pode impulsionar aí já nas outras redes sociais são textos. Ou seja, você vai poder escrever um texto no Facebook e aí vamos supor que sua página tem 1000 seguidores, você pode pagar para o Facebook mostrar esse texto para 10.000 seguidores. 10.000 seguidores não, 10.000 usuários, mesmo que eles não sigam sua página.
foto do mesmo jeito, vídeo do mesmo jeito, notícias do mesmo jeito. Como? Você escreve uma notícia no seu site, você tem um site, você escreve essa notícia, você posta o link no seu Facebook, você impulsiona o Facebook. É só a notícia do seu site? Não. Pode ser qualquer notícia. Então, eu posso, por exemplo, se sair uma notícia positiva sobre mim no G1, no UOL, eu posso pegar essa notícia, colocar o link no meu Facebook e impulsionar esse link para que as pessoas tenham acesso a essa notícia. E aí, mais uma vez, se eu tiver 1.000 seguidores, eu vou conseguir que isso chegue para 10 mil, 20 mil, 30 mil, de acordo com a minha verba, de acordo com o tamanho do meu público, de acordo com quem me interessar. Quais são os critérios de direcionamento? Ou seja, o que é que eu posso escolher, né? Então eu posso escolher, eu vou colocar aqui bem rápido, porque a gente já está chegando em 1h17, então, enfim, daqui a pouco a galera começa a querer ir embora. Esperem que vai ter uma novidade no final, vou logo avisando, tem um convite especial para vocês. Mas eu tenho localização, ou seja, deixa eu ver uma cidade aqui. Sim, George está perguntando aqui como fica o voto de legenda. O voto de legenda vai para o candidato e ele entra no quociente eleitoral. Aliás, no quociente partidário. Ele não entra no quociente eleitoral. Então, por exemplo, o voto de legenda ele pode ajudar a eleger alguém e ele ele aumenta a média do partido. Porque se você tiver 5 candidatos, cada candidato, por exemplo, com a média de 600 votos, mas você tiver o voto de legenda, tiver 500 votos de voto de legenda, ele vai ser diluído nos 5 candidatos e é como se cada candidato tivesse mais 100 votos para fazer o cálculo da sobra. Mas aí deixa eu voltar aqui para a cidade de alguém. Cleiton está em Natal, no Rio Grande do Norte. Estive em Natal faz 2 semanas. Isaac está em Angicos, no Rio Grande do Norte. Não sei se essa galera teve comigo eu tive no auditório da CDL. Essa quinta que vem agora, 15 dias atrás. Foi muito legal, gostei muito da galera, muito participativa. Então, vamos imaginar a cidade, vamos Angicos, no Rio Grande do Norte, que é a terra de Isaac. O que é que eu posso saber, o que é que o Facebook me permite saber sobre Angicos? Então eu posso colocar qualquer mídia dessa que eu coloquei, por exemplo, eu posso postar uma foto e aí eu posso dizer, eu quero mostrar só para Angicos. Ou eu posso, se Angicos, por exemplo, tiver uma zona rural grande, eu posso colocar só Angicos e mais 10 quilômetros de raio. Eu posso colocar, por exemplo, só se é uma foto, por exemplo, sobre um programa que eu fiz de aleitamento materno. Uma proposta que eu tenho, uma ideia que eu tenho. Eu posso colocar, por exemplo, só para mulheres. Se é aleitamento materno, então eu vou colocar, por exemplo, só mulheres nas idades mais férteis. Que, infelizmente, no Brasil, nas cidades menores, a gente já começa com 16 anos e aí vamos supor que vai até os 25. Então eu vou dos 16 aos 25. Eu posso colocar, isso só vai aparecer para mulheres de Angicos com 16 a 25 anos. Aí eu posso escolher, por exemplo, formação. Então eu posso escolher pessoas que têm apenas o primeiro grau, segundo grau incompleto, alguma faculdade superior completo, mestrado, doutorado, alguma especialização, curso técnico. Aí eu posso colocar aqui acontecimentos. Acontecimentos eu posso escolher, por exemplo, se a pessoa vai fazer aniversário nos próximos 60 dias. Ou se a pessoa se mudou recentemente para aquela cidade, né? Para a cidade para onde eu estou impulsionando. Pais, eu posso direcionar, aí aqui é perfeito para o caso do aleitamento materno. Eu posso pedir para aparecer só para Angicos, mulheres 16 a 25 e mulheres que tenham filhos de até 2 anos de idade. Olha o que é que eu consigo. Relacionamento.
Aí eu posso colocar, por exemplo, quem é casado, quem é solteiro, quem é viúvo. E ocupação, aí eu posso colocar as áreas onde a pessoa trabalha. Esses aqui são os dados demográficos. Aí eu tenho os interesses. Alimentos e bebidas. Então eu posso colocar para pessoas que gostam de bebidas alcoólicas, pessoas que gostam de sucos, refrigerantes, pessoas que gostam de culinária, compras e moda. Eu posso colocar para pessoas que gostam de roupa feminina, roupa masculina, sapatos. Entretenimento, eu posso colocar para pessoas que gostam de cinema, pessoas que gostam de balada. Então, se eu tenho um candidato jovem, que é o candidato da galera e tal, eu posso fazer um direcionamento só para pessoas que gostam de balada. Esportes e atividades ao ar livre, então eu posso colocar, por exemplo, pessoas que gostam de parques. Se eu tenho ideia para construir uma praça, para construir um parque, eu posso direcionar para cá. Família e relacionamentos, então eu posso colocar para pessoas que são... É parecido com esse aqui de demográfico, só que aí eu posso colocar para pessoas que são, acho que casados há um determinado tempo, aqui eu não estou lembrando, depois a gente vai ver isso. Hobbies e atividades, então eu posso colocar para pessoas que gostam de viajar, pessoas que gostam de, enfim, automobilismo, coisas desse tipo. Negócios e indústria, aqui ele divide por área de negócio e de indústria, então pessoas que são do setor público. Se eu vou colocar alguma coisa falando sobre salário do funcionalismo, eu tenho como direcionar apenas para funcionários públicos, isso é muito importante, tanto municipal quanto estadual. Aí aqui tem saúde e boa forma, tecnologia. Tecnologia eu posso colocar, por exemplo, o Facebook na campanha normalmente ele não permite o direcionamento, por isso que eu não coloquei aqui por faixa de renda. Até classificação de consumidor eu acho que ele não deixa. Então eu posso, se eu quero pegar uma parcela mais, enfim, com menos renda, eu posso colocar, por exemplo, para direcionar apenas para pessoas que usam sistemas operacionais mais antigos nos seus computadores e celulares. Ou seja, o cara que usa um Android mais antigo ou o cara que usa o sistema do iPhone mais antigo. Vocês já notaram que eu não uso iPhone, né? Eu não lembro do nome do sistema. Eu sou Android. E aí depois, atividades digitais. Então, pessoas que são novos adeptos da internet, pessoas que são, por exemplo, administradores de páginas, pessoas que pagam por impulsionamento nas redes sociais. Aí, classificação de consumidor, isso aqui é o que eu não sei se vai ser liberado. Na última campanha, acredito que não foi. Que é basicamente pessoas que gostam de comprar bens de baixo valor, médio valor e alto valor. Ou seja, pessoas que têm maior ou menor condição financeira. É bom tomar cuidado porque isso às vezes engana a gente, porque você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, mas que o comportamento dela no Facebook mostra que ela gosta de comprar coisas de alto valor, ou seja, ela só visita sites, ela fala sobre assuntos que têm a ver com produtos de alto valor. E aí depois a questão do comportamento de compra, se as pessoas são compradores ativos. Se a pessoa é comprador ativo, deixa eu voltar para cá. Se a pessoa é comprador ativo, não significa... Você quando você é candidato, quando você está fazendo uma campanha, na prática você está vendendo um produto. Então, se essa pessoa tem o costume de consumir produtos que ela descobre, que ela pesquisa, que a jornada de compra desse produto passa pela internet de forma muito forte, então essa pessoa ela pode ser um bom eleitor, porque você vai ver que essa pessoa costuma tomar decisões baseadas em informações que ela vê na internet. Eu preparei aqui, eu tinha colocado aqui a minha plataforma para vocês, eu limpei ela aqui toda e tal, para a gente fazer uma criação de uma campanha, eu mostrar a vocês como é que funciona, né? Então tem aqui as modalidades e tal, reconhecimento, consideração, conversão, aqui as etapas de formação de uma campanha. Na verdade eu ia mostrar só isso aqui, eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estava falando para vocês. Eu coloco visualizações do vídeo, venho aqui em continuar e ele aparece basicamente aquilo que eu falei para vocês, ou seja,
Eu vou criar um novo público e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tiro aqui Brasil e aí eu coloco Angicos. Esse é para aparecer. A cidade de Angicos não está aparecendo. Ele às vezes demora para aparecer. Deixa eu botar uma cidade maior porque fica mais fácil. Então eu vou colocar São Luís. Tá aqui, São Luís, Maranhão, Brasil, cidade. Aí eu posso colocar São Luís, só a cidade, apenas a cidade, ou o raio, aquilo que eu falei, por exemplo, se é a Grande São Luís. Aqui ele mostra no mapa onde é que está. E aí eu posso escolher todos nessa localização, ou pessoas que moram, pessoas, enfim. Aqui a idade, aqui o gênero, como eu falei para vocês. E aí aqui aqueles dados que eu falei para vocês, demográficos, interesses e comportamentais. Aí, só para deixar vocês com a boca cheia d'água, eu tô brincando. É porque assim, nós já estamos em 1h27 de live. Eu quero agradecer demais a quem está aqui até agora. Bom demais. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aparecido coisa boa aí. Que seja legal. Eu vou deixar essa live disponível aqui para quem quiser olhar durante algum tempo. Ela não vai ficar permanentemente disponível. Eu estou gravando separadamente e provavelmente eu vou colocar isso num grupo que a gente vai montar no Facebook, um grupo que é mais uma experiência que nós estamos fazendo. Mas enfim, pelo menos durante uma semana vai ficar disponível aí para quem quiser. E aí vocês divulguem para os amigos, convidem os amigos para curtir a página. É muito importante, além de curtir a página, colocar lá a página para aparecer primeiro as mensagens, para vocês serem notificados quando chegar conteúdo. Porque senão, enfim, o alcance das páginas hoje no Facebook é muito baixo. E aí, de repente, lá na frente, vocês podem ter perdido alguma informação, alguma coisa, e vão dizer, mas você não publicou. Eu digo, publiquei, o Facebook é que não mostrou. Então nós vamos combinar o seguinte, esse aqui, como é uma coisa longa, que a gente pode fazer várias experiências, eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Já está marcada a nossa live para a semana que vem. E aí, para quem esperou até agora, eu tinha falado que tinha um convite para fazer. Esse grupo beta de mentoria que nós temos no WhatsApp, como eu falei para vocês, nós montamos o grupo, mas nós não enchemos o grupo, né? No WhatsApp você pode colocar até 256 pessoas. Então é um grupo reduzido, aproximadamente 60, 70 pessoas. E aí é um grupo que nós solicitamos a todos os participantes do grupo que realizem tarefas, né? Então toda semana eu passo uma ou duas tarefas. Essa semana vai ser só uma, porque a gente vai ter essa entrada de gente nova e já vai entrar no meio da semana, então não vai ser possível colocar todo mundo e já colocar duas tarefas essa semana. Mas essas tarefas, se não cumprir, infelizmente nós somos obrigados a pedir para sair delicadamente. A gente vai lá e tira do grupo. Porque num projeto como esse de eleição, não há espaço para pessoas passivas. Pessoas que vão ficar lá só olhando, porque o que vai acontecer é que vai chegar na campanha e o cara vai dizer, e aí, bicho, fizesse o que até agora? O cara diz, não fiz nada. Sim, mas tu não estava lá no grupo? Tava. Não tinha lá as coisas importantes para você fazer? Você pesquisar sobre a votação das últimas 3 campanhas, você procurar saber, enfim, fazer uma análise das suas redes sociais, você opinar sobre assuntos, por exemplo, como a mudança, né? Essa live de hoje foi baseada num debate que aconteceu lá dentro do grupo. Então, se a pessoa não faz nada, vai chegar na campanha e vai dizer, e aí? Eu penso, não, fui deixando, terminei, né? Como diz o outro, foi indo, acabou fundo, né? Então, nós pedimos que as pessoas façam essas tarefas para o interesse delas, para o interesse de quem participa do grupo, porque se você ficar acostumado a toda semana fazer pelo menos alguma coisa, vai ser como andar de bicicleta. Em algum momento eu vou soltar a mão
E você vai continuar pesquisando, porque você achou interessante buscar informação no CAGED, enfim, no IBGE, no site do TRE. Você já criou uma visão crítica do processo, então você já está interessado em ficar procurando entender como é que funciona aquela narrativa, o que é que tem por trás. Então a gente está entrando nisso. Dito isto, eu quero fazer um convite para quem está aqui na live e que ainda não faz parte do grupo. Nós temos 15 vagas no grupo que foram abertas pela saída da primeira leva de pessoas que infelizmente não estavam podendo participar. A maioria das pessoas veio falar comigo no privado depois que saí, explicando, né? Eu tô realmente muito ocupado, eu tô viajando muito, eu tô com um problema pessoal e realmente não podia participar. Essas pessoas foram para a lista, passam a fazer parte da nossa lista VIP e nós abrimos vagas no grupo. Então, se você está interessado em participar do grupo e, sobretudo, se você está disposto a participar das atividades, se comprometer com a gente, se engajar e interagir com todo mundo, você vai lá no Instagram ou aqui no Facebook mesmo, e aí manda uma mensagem direta dizendo: quero participar do grupo, e diga que viu na live, eu vi na live, eu quero participar do grupo, porque aí até amanhã de meio-dia, 2 horas da tarde, vamos colocar até 2 horas da tarde, as pessoas que estão aqui na live, que pedirem para entrar no grupo, todas as pessoas, até o limite de 15 pessoas, mas a gente tem 20 e poucas pessoas aqui. Tem as pessoas que vão ver depois, coisa desse tipo, mas quem pedir nós vamos colocar. Aí depois dessas pessoas, nós vamos ver nas pessoas da lista se tem mais alguém que queira entrar no grupo, né? Eu estou oferecendo esse diferencial para vocês aqui pela atenção que vocês tiveram de ficar aqui comigo 1h30, me escutando aqui, falando besteira, coçando a testa, coçando aqui, passando a mão no bigode, tomando água. Estou precisando tomar água. Graças a Deus não dei nenhuma tossida, que eu estava tossindo muito. Quero agradecer a Sandra que me ensinou um remédio. Estou usando milhares de coisas, mas eu acredito que o que ela me indicou, que é mel com noz moscada, aquela bolinha que você raspa, está funcionando bem. E aí estou conseguindo isso. Então eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pelas interações. Isaac está falando aqui, que aula top. Catarina, para explicar isso em palestra vai ser um parto, sou advogada e sei que o povo não entende disso, vou ter que estudar uma maneira. Realmente, eu sofri, Catarina, para fazer a planilhazinha e para mostrar. Estou quebrando a cabeça ainda também para fazer isso quando tiver o curso, porque eu vou convidar, vai ter 2 advogados amigos meus, um advogado e uma advogada, que vão participar do curso comigo. Mas a gente sabe que às vezes o advogado explica e a gente precisa traduzir, né? Então eu também estou quebrando a cabeça com isso. Até porque advogado não tem a obrigação de estar explicando. Ele tem a obrigação de explicar para o cliente, coisas desse tipo. Mas como a gente está tratando sob o ponto de vista da estratégia, a gente precisa transformar o limão na limonada, ou na caipirinha, ou na caipirosca, e aí a gente vai por outro lado. Enfim, quero agradecer o pessoal elogiando aqui, vocês são muito bondosos. E até a próxima semana. Ainda vou ver se... Provavelmente a aula vai ficar... A nossa live vai ficar nas terças-feiras, porque semana que vem eu começo as aulas eu dou aula num curso de publicidade e eu vou dar aula nas segundas-feiras. Na terça-feira eu estou livre, então na terça a gente vai fazer live aqui. Provavelmente vou ficar pelo Facebook. Estou vendo aí para contratar uma plataforma. Depois eu vou divulgar para vocês que plataforma é essa, que ela pode ser muito útil na campanha. Viu, George? George está aqui. Me lembrei dele quando eu descobri. É uma plataforma que você consegue fazer live ao mesmo tempo para Facebook e Instagram, Facebook, YouTube e Instagram. Ou seja, você pode fazer live para o Instagram sem precisar ser pelo celular.
você faz utilizando o software que a gente usa. Pode ser o OBS, o Wirecast, coisa desse tipo. Muito útil, e aí eu estou para contratar essa ferramenta. Não é uma ferramenta barata, então para os candidatos vai valer muito a pena no período da campanha, para a gente vai valer a pena logo. E aí a gente vai ficar fazendo live em todos os canais, mas nesse primeiro momento as lives vão ser aqui pelo Facebook, porque é inclusive a plataforma onde eu me sinto mais à vontade. Eu vou colocar os vídeos no YouTube, mas as lives vão ser transmitidas ao vivo pelo Facebook. Inclusive essa eu vou disponibilizar lá no YouTube. Vai ser a inauguração do nosso canal, mas era para ter sido lá, vai ter que ser aqui. Então, boa noite para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, pelo Messenger aqui da página, pelas mensagens diretas da página, pelo e-mail. Meu e-mail é emersonsaraiva@gmail.com. Eu estou falando rápido porque eu leio pouco e-mail, então não indico muito mandar pelo e-mail. A gente tem o site que é eleja.se, é só eleja.se, não tem com, não tem com BR, não tem nada, é só eleja.se. Lá tem um formulário para quem quiser fazer parte da lista. Se você ainda não faz parte da lista e também não tiver interesse em participar do grupo, você pode ir lá e falar lá, ou pode pedir pelo Instagram. Enfim, estamos encerrando. Boa noite. 22 pessoas, a gente começou com 22, está terminando com 22. Isso me deixa muito feliz, de verdade. E aí eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui e até a próxima semana. E aguardo os contatos de vocês, os feedbacks. E valeu, foi um abraço. Tchau.